Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do I Love Beancast, uma sequência de podcasts da FF Solution que vem trazendo inovação, novidades, tendências, muito ligado à área de transformação digital. Hoje, com mais um convidado especial, vamos falar sobre sustentabilidade, tecnologia, inovação e para se apresentar, né, e apresentar o nosso convidado, está aqui comigo o Lucas. Antes, me apresentando, sou Júlio. Estou aqui de blusa preta, com escrito que I Love Bean, né? Estou de óculos, cabelos pretos grisalhos. Esse processo que nós fazemos sempre essa autodescrição para ajudar quem está acompanhando aí também e não está nos vendo. Tudo bem, Lucas? Firme, Júlio, como está? E me autodescrevendo aqui rapidamente, então, meu nome é Lucas, eu sou branco, não tenho quase cabelo mais na cabeça, já foi quase tudo embora. Alguma coisa, já como eu falei em outro momento, já está com umas coisas meio grisalhas aparecendo ali. A parte boa de ser careca é isso, não aparece muito, né? Então tá tudo bem aqui. Eu uso óculos, tenho os olhos castanhos, também estou usando a camiseta do I Love Bean. E chega de falar de mim, né? Falei bastante aqui. Eu acho que a gente pode apresentar o nosso ilustre convidado, e quando eu falo ilustre, é ilustre mesmo, não é uma força de expressão, um currículo pesadíssimo aqui também. E eu já saco, agora com uma ficha, aqui muito bom, né? Uma breve apresentação, então, como a gente sempre faz, ele é diretor global de data centers da Dernis, atuou como country manager e tem uma forte trajetória em gestão, transformação digital, vendas estratégicas e liderança. Acho que ninguém melhor para ser apresentado do que você mesmo, então, Ricardo Fornari, a palavra é sua. Muito obrigado. Primeira coisa, é um prazer estar aqui com vocês. Vou me autodescrever também, é a primeira vez que eu vou fazer isso, olha só que bacana. Eu sou homem branco, também estou usando óculos, todos padronizados aqui usando óculos. Não estou usando a camiseta I Love Bean, mas estou usando uma camisa branca. E eu acho muito bacana essa iniciativa da FF Solutions, então muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Para me apresentar, eu sempre gosto de falar primeiro que eu sou pai da Mia. A Mia é minha filha, tem 5 para 6 anos, é uma grande fonte de inspiração e de aprendizado para mim. Sou marido da Janine, minha esposa, com quem eu sou muito bem casado há 12 anos já, olha só como voa o tempo. E eu estou nessa jornada de liderança já há uns bons anos, né? Liderei algumas empresas, hoje eu estou liderando a Dernis. Até o final do ano passado, eu era o líder do Brasil, da operação no Brasil. Uma operação que começou em 2020 com cerca de 10 pessoas e hoje tem perto de 90 pessoas atuando no desenvolvimento de projetos para o setor de data centers e de outras infraestruturas de missão crítica. A Dernis ela atua nas áreas de aeroportos, hospitais, indústrias farmacêuticas, semicondutores e data centers. Esses são os nossos setores-chave de atuação. Aqui no Brasil, a gente teve uma grande demanda, a gente vai conversar mais sobre isso, na área de infraestrutura digital, a área de data centers, onde a gente pegou alguns bons projetos ali desde 2020 e conseguiu atender os clientes e crescer e pegar mais projetos, e essa roda virtuosa aconteceu de tal maneira que ao final de 2024 eu fui convidado a assumir a posição global de responsável pelos negócios de data center na Dernis, e com isso estou me transferindo para Barcelona em breve, com a família, para cuidar do mercado europeu, asiático e latino-americano de desenvolvimento de projetos de data center. Bom desafio. Enorme. Então até, olha, já ouvindo esse relato, eu vou deixar aqui um pedido para o nosso diretor aqui, o Eduardo, para que ele providencie uma gravação de um podcast, uma sessão lá em Barcelona presencialmente. Eu e o Júlio, a gente se dispõe, a gente te encontra lá para um segundo momento. Tá fechado, tá marcado. Já fica aqui no nosso calendário. Muito bom. Mas tirando a piada, né, a brincadeira aqui, eu acho que seria interessante você contar um pouco para a gente da sua carreira, olhando desde o início, você é engenheiro, né? Como é que se desenrolou desde o início lá, quando você começou a trabalhar na Sysgraph, até agora em que você ocupa uma posição não só mais nacional, mas uma posição global numa empresa de grandíssimo porte, com clientes de altíssimo renome. Vamos lá, bora. Vamos fazer voltar a fita, né? Eu vou voltar bastante na fita.
porque minha carreira profissional ela começou lá em 1996. Assim que eu saí do colégio, eu entrei no curso de técnico em Química. Um dos principais motivos, na verdade, foi porque eu me considerava muito novo para entrar na universidade. Eu tinha 16 anos, eu estava adiantado no colégio, e eu não queria entrar na faculdade ainda. Eu achava que eu precisava de uns 2 anos ali para poder entrar numa universidade e tirar o maior proveito da universidade, né, como deveria ser. Então tinha aquela oportunidade do técnico em Química e eu achei que era uma coisa bacana, eu gostava de Química. A gente com 16 anos não sabe muito da vida, né? Não Olha sabe para as muito bem disciplinas da escola e acha que como é aquilo que é a o mundo, gente né? faz escolhas, né? É muito engraçado, muito curioso esse processo de escolher, né? Ao longo da nossa vida. E a gente faz escolhas muito sérias muito cedo. Bom, mas enfim, eu resolvi fazer aquele técnico em Química e aquele técnico em Química era um curso noturno e eu tinha que fazer estágio de manhã. Então eu com 16 anos comecei a trabalhar numa indústria de revestimentos em Diadema. E eu, com 16 anos, comecei a acordar 5 horas da manhã, pegar o trólebus, ir para Diadema, trabalhar o dia todo, bater ponto, naquela época era bater ponto na máquina de ponto e tal, e voltar, estudar à noite, e comecei a ganhar meu dinheiro, e aquilo trouxe um grande... Eu gosto de contar isso, porque aquilo trouxe para mim um grande senso de responsabilidade, né? De trabalho, de responsabilidade, de ter propriedade sobre a própria vida, ter mais controle, e aquilo foi muito relevante para mim. Passei um ano trabalhando ali, estudando, depois eu falei, não, eu quero fazer engenharia. E eu quero fazer engenharia química. Pelo menos eu estava consistente ali, né, seguindo uma trilha ali, né? E preciso fazer cursinho. Eu nunca fui o dos melhores alunos, sempre passei ali com meus 5 bolas, 5,5, e eu sabia que eu precisava de um reforço para conseguir passar pelo vestibular, queria fazer universidade pública, porque meus pais estavam com muita dificuldade financeira naquela época, e fiz cursinho, então no segundo ano eu fazia cursinho, e depois eu continuava fazendo técnico em Química à noite, e no final desse ano passei ali, eram 800 vagas na engenharia da Poli, eu passei ali entre 780 e 800, assim, foi muito no limite, mas né, passei, estava lá na lista. Na quarta opção, depois eu fui para a terceira, depois eu fui para a segunda, depois eu fui para a primeira, cheguei na minha primeira opção, que era engenharia química. Primeiro ano só de estudos, no segundo ano já a sarninha começou a coçar, queria fazer alguma coisa a mais, comecei a trabalhar, comecei a procurar iniciação científica. Então fui fazer iniciação científica no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Eu cheguei a escrever um paper sobre a síntese de cromito de lantânio para uso em células a combustível. Se pesquisar, você acha esse paper aí. Legal. Que era a origem lá das células a combustível para a geração de energia né, verde e tudo mais. Então, tem o meu pedacinho ali que foi a minha participação. Passei um período ali fazendo aquela iniciação científica, foi muito interessante. Acho que principalmente para saber que eu não queria o mundo acadêmico. Então, é bom porque as escolhas também faz parte de você amadurecer, escolher o que você não quer, né? E acho que os estágios e iniciações científicas são excelentes para isso. Já vai a primeira dica para estudantes, né? Façam estágio, façam muito estágio. Não fiquem num estágio só, vão testar outras coisas até ter certeza do que você vai querer quando sair da universidade. Depois da iniciação científica, fui fazer um estágio no Itaú Seguros, sobre riscos de indústria química. Sempre tinha alguma coisa que me levava para a química, né? E foi um estágio interessante, durou uns 6 meses, e dali eu fui para a Sisgraf, onde eu fiquei 15 anos da minha vida. Foi uma longa jornada de muito aprendizado, de muito amadurecimento. Entrei na Sisgraf como estagiário, depois eu fui efetivado, virei analista, virei engenheiro, virei coordenador, gerente, diretor. E foi um grande período da minha vida profissional, e acho que grande parte do profissional que eu sou eu devo a essa grande escola que foi a Sisgraf para mim. A Sisgraf é uma empresa que era, né, porque ela foi vendida, era uma empresa que fornecia soluções de automação de projetos, né? Então, tinha lá os PDS,
Smart Plants, que são soluções que empresas projetistas usam para desenvolver projetos, né? E eu era parte de uma equipe técnica que dava suporte, dava treinamento e dava consultoria na implantação, né? Uma certa bastante similaridade aí com a FF Solutions. Então eu fazia parte de uma equipe que atuava principalmente junto às projetistas que forneciam projetos para Petrobras e Vale e Braskem, né? Esse era o grande carro-chefe ali da nossa atuação. Então eu dei muito treinamento, ia lá no Promimp, Rio de Janeiro, dava treinamento para toda aquela turma de engenheiros da Petrobras. Eu me lembro muito bem de uma situação, eu estava no último ano da faculdade, e era aquela semana de outubro de férias, né? E a turma decidiu que ia ser a viagem de formatura naquela semana. Mas eu já tinha me comprometido a dar um treinamento para a Petrobras naquela semana. Então, No mesmo período. No mesmo período. Então eu decidi não ir na viagem de formatura para dar esse treinamento. E era o primeiro treinamento que eu dava para uma turma de tubuleiros da Petrobras, né? E eu era um menino, né? E eu estava dando aula para engenheiros de 50 a mais, cabelos brancos, né? E eu lembro nervoso que eu passava de eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir dar aula para essa turma. Eu não tenho competência, eu não tenho capacidade para dar essa aula. Essas pessoas sabem muito mais do que eu, né? E eu lembro, numa noite de hotel, assim, desesperado. Mas o que acontece sempre é que na hora que você vai, né, e você vê que você muitas vezes está preparado. E para aquilo que você não está preparado, você pode ser vulnerável e falar assim, olha, isso eu não sei. Mas eu vou voltar, vou perguntar para quem sabe, vou estudar e amanhã eu te trago uma resposta. E foi essa abordagem que eu tive. Eu lembro muito, eu sempre tive meu pai muito me ajudando profissionalmente. Meu pai era que me dava esses toques. E no final do curso, eu lembro que a gente sempre fazia um processo de avaliação, tinha ISO 9000 e tal, e as avaliações todas foram super positivas. E todas falavam justamente sobre esse comportamento que era, eu não sei, mas eu vou buscar informação e te trago. Né? E que com isso nenhuma pergunta tinha ficado sem resposta. Uhum. Ou se ficasse sem resposta, estava bem endereçada. Então, acho que vida profissional não é apenas sobre competência, mas é sobre comportamento, né? Eu acho que é algo que fica aí para os mais jovens, que precisa observar, né? Que comportamento vale muito, né? Vale muito no nosso dia a dia profissional e na nossa carreira profissional. Voltando à carreira profissional, foram esses 15 anos de Sysgraph, até que em um determinado momento, e nesses 15 anos eu sempre me senti muito desafiado. Eu sempre tive novos desafios, a Sysgraph sempre foi fornecendo a sarna, né, para me coçar. Até que num determinado momento eu estava faltando. Eu não sentia mais, eu estava muito confortável, né? Eu chegava para trabalhar, eu sabia, cuidava de tudo com muita tranquilidade, voltava para casa com muita tranquilidade, e aquilo eu sentia que não me desenvolvia mais. E eu fui ter uma conversa franca com o Silvio Steinberg, presidente da empresa, e no primeiro momento a gente decidiu, não, acho que você precisa estudar. Então fui fazer um MBA. Fui fazer um MBA executivo internacional, e aquilo colocou muita pressão na minha vida, porque eu queria fazer tudo perfeito, eu queria gabaritar o MBA, queria continuar cuidando bem do trabalho, queria continuar cuidando bem da família, e aquilo me trouxe muito estresse. E eu adoeci. Eu tive... É difícil dizer se é por isso que eu adoeci ou não, mas eu tenho uma certa convicção de que isso foi um grande motivo para a minha doença. Eu tive um câncer, o qual eu fiz cirurgia, fiz tratamento, fiz quimioterapia. Foram 3 meses ali de muita dificuldade, mas que trouxeram muitas reflexões também, né, pessoais e profissionais. E ao final desse processo, quando venci a doença e aquela perspectiva de que a vida seria mais curta tinha ido embora, né? E que eu voltava a ter essa perspectiva de uma vida sem
visibilidade de que onde ela terminaria. Duas coisas ficaram muito claras. Uma era que eu queria trazer mais propósito para a minha vida, né? Trazer um bem para a sociedade, para as pessoas que estão à minha volta, para o planeta. E viver o presente, né? E se tivesse alguma coisa ali no presente que não estivesse bem, era desafiar esse presente e buscar, né? Então, nesse momento, eu decidi que eu precisava sair da SysGraph, que já 15 anos era já o tempo de mudança, era um ciclo que já tinha se encerrado. Apareceu uma oportunidade no próprio MBA, né, com um colega de MBA, que era Stibo Systems, que eu decidi abraçar e eu virei o Country Manager da Stibo Systems no Brasil. Stibo Systems é uma empresa de gestão de dados para o varejo. Pela primeira vez não tinha química na minha vida. Mudanças. Foi um período de muito aprendizado. Era uma startup, né? Eu era o primeiro profissional da empresa no Brasil. Eu tinha que abrir a conta no banco, abrir a entidade, começar a vender a solução, entender da solução. Em 2015 eu fiz essa transição. O negócio prosperou, deu certo, a gente cresceu o time, chegamos a ter um time de acho que umas 10 pessoas mais ou menos, clientes importantes, foi difícil começar. Houveram momentos ali que eu falei, não, isso aqui a gente nunca vai conseguir vender no mercado brasileiro. Hoje em dia, até McKinsey faz reporte da importância de soluções de Master Data Management, que é a solução que a Stibo Systems vende. Hoje está muito mais amadurecido essa necessidade dessa solução. Mas naquela época ninguém nunca tinha ouvido falar de Master Data. E foi uma experiência muito relevante, empreendedora, né, na minha carreira, onde eu tive que fazer acontecer um negócio que não existia. Lá para 2020, apareceu a oportunidade da Derns, né? E a Derns voltava para a engenharia, que é algo que eu tenho paixão, né? Ela vinha ancorada com grandes projetos de grandes provedores de nuvem, que eu estava, que na hora abriu o olho para mim, eu falei, nossa, isso aqui é grande. Ninguém ainda falava de inteligência artificial, mas todo mundo falava de nuvem, e a necessidade por infraestrutura de nuvem era algo gigantesco, todo mundo já tinha essa percepção, né? Mas era algo que estava em ascensão. E eu falei, não, isso aqui é grande, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, acho que eu quero esse desafio. E foi quando eu aceitei entrar na Derns. A Derns, então, tinha um escritório ali perto do metrô da Saúde, era plena pandemia. Estamos em junho de 2020. Né? Então, o Brasil fecha-se tudo, né? O que está acontecendo? Na verdade, quando eu fiz a entrevista para essa oportunidade, foi em março e foi na semana do lockdown. Nossa, na própria. Foi na própria semana. Consigo te dizer o dia. Eu estava voltando de um congresso no exterior, 16 de março, fecha-se os aeroportos no Brasil. Então, por 2-3 horas eu não fico preso no aeroporto. Essa semana teve. Eu tenho na minha memória, eu não sei se está tão certo isso, mas na minha memória eu tenho a impressão que eu fiz a entrevista na quarta-feira e na sexta ou na quinta foi lockdown. E nessa mesma quarta-feira, essa pessoa que me entrevistou assinou a compra de uma empresa aqui no Brasil, que era o início da operação aqui no Brasil. Fica a pergunta, né? Será que teria acontecido se ele não tivesse assinado na quarta e tivesse o lockdown, né? Mas, enfim, aconteceu. E ainda bem que aconteceu, porque foi muito próspero. Foi uma decisão muito acertada. Eu já encontrei depois essa pessoa que me entrevistou naquela época, que hoje já não está, já se aposentou. E a pessoa concorda que foi uma decisão muito acertada, né? Plena pandemia, conheço o meu time por Teams, né? E interajo com o meu time por Teams por longos meses, até que a gente pudesse voltar para o escritório. E cresço o time por Teams, porque também
a gente estava num momento de crescimento, a gente estava com um projeto grande, era um time de só 10 pessoas, precisava crescer, precisava contratar mais gente. Então a gente começa a crescer o time, interagir ali digitalmente. Muito curioso que eu lembro que nas primeiras reuniões todo mundo com câmera fechada. E eu louco para conhecer todo mundo, né? Eu abrindo minha câmera, ninguém abria. E pouco a pouco um abre, outro abre. E ali você começa a criar uma cultura da empresa né, de conexão. E essa empresa de 2020 cresce muito para o que ela é hoje. É uma empresa extremamente relevante no mercado de data center brasileiro e global. Mas principalmente é uma empresa que tem uma cultura maravilhosa. É uma empresa que já ganhou prêmios ali de Great Place to Work, e já ganhou o prêmio de melhor empresa de engenharia de missão crítica do Brasil. E tem os selos de Best Place, etc. Mas você sente ali no dia a dia, estar com as pessoas, você sente que existe uma cultura única e muito humana, muito centrada na pessoa, né? A gente tem políticas de diversidade, a gente tem políticas de bem-estar, que fazem com que o meu objetivo com isso é principalmente o entendimento de que uma empresa de serviços profissionais, o maior ativo dela são as pessoas, né? É a inteligência que a gente tem naquelas pessoas, é o conhecimento que a gente tem naquelas pessoas. E se a gente cuida bem delas e se elas estão felizes, elas primeiro que rendem o dobro, rendem muito mais, né? Elas solucionam os problemas muito mais rápido. E segundo, elas se tornam perenes, elas ficam na empresa, né? Elas entendem que o que prende uma pessoa a uma empresa não é apenas o salário, né? O prende no bom sentido, né? O que amarra, o vínculo, né, de uma pessoa com uma empresa não é apenas o salário, mas é uma conexão que vai muito além do salário, uma conexão que vai muito além do financeiro, uma identidade com a empresa, identidade com os valores da empresa, identidade com o propósito da empresa. E uma vontade de fazer parte daquilo que é uma comunidade, né? Que é uma empresa. E é isso que a gente busca fazer na Dernis. Muito bom. Você foi aqui falando, eu fui tentando tomar nota aqui para fazer uma síntese. Bora lá. E a gente conectar isso com uma próxima pergunta. Para quem conseguiu acompanhar um pouco do que o Ricardo falou aqui, primeiro, um senso de compromisso e responsabilidade desde muito novo, né? A experiência de ter passado pela atividade técnica, acadêmica, depois a experiência de estar lidando com a comunicação e conseguir compartilhar um pouco disso através da experiência de treinamento. Isso se torna um pouco de gestão de unidade de negócio, gestão de pessoas, até você chegar num nível de executivo, né, que você está preocupado com as unidades de negócio de um grupo maior, sempre equilibrando isso com uma dimensão de saúde e lidar com situações de saúde muito desafiadoras, né, mentalmente, conseguir lidar com isso, equilibrando com família, o que faz eclodir aí um senso de propósito muito grande, né? E passando por tudo isso, tiveram momentos de fatores externos pandêmicos, fatores a economia durante esse período tiveram várias ações, né, que sacudiram vários desses segmentos. E aí eu quero trazer, só recapitulando, tá? E trazer isso para algo que nesses últimos anos vem trabalhando, quero que você explique um pouquinho melhor para a nossa audiência aqui. É a missão crítica. O que categoriza os negócios ou as atividades nas organizações que precisam de missão crítica? A gente está falando de tempo de resposta, o que não pode parar, como é que eu faço backup, como é que eu garanto segurança, para que a gente entenda que é extremamente complexo. E eu quero deixar um gancho que a gente vai desenvolver depois para falar um pouco sobre sustentabilidade. Então, primeiro, o que caracteriza melhor missão crítica nessa sua... Muito bom. Tá. Eu vou usar um exemplo muito recente que todo mundo certamente acompanhou as notícias, o blackout que aconteceu agora em Portugal, Espanha e parte da França, né? Você imagina,
Os hospitais estavam operando a gerador. Então, é extrema missão crítica, né? Assim, não pode parar. Você tem que dar continuidade à sua operação, independente de qualquer fator interno ou externo, né? Físico ou não físico. E é isso que caracteriza a missão crítica. Você tem diversos institutos e certificações que atestam a continuidade da operação, independente dos fatores, e você tem práticas e padrões de como projetar para assegurar essa continuidade dos negócios. E você tem diversos exemplos de setores que atuam dessa forma, né? Então, hospitais é um que a gente se conecta muito bem, né? Data centers, para você ter ideia, a segurança física de um data center é mais rigorosa muitas vezes do que a segurança de um aeroporto. Então, você tem que ter cuidados ali de perímetro, cuidados de segurança física, que são práticas tão intensas ou até mais intensas do que a gente tem em aeroportos. Então, aeroportos, data centers, indústria farmacêutica, você tem na operação, além da continuidade, você tem requisitos de limpeza e dispersão de partículas e, né, você assegurar não contaminação dos ambientes numa indústria. Então, você tem todos os setores onde a gente atua, são setores onde você tem essa complexidade, né, que você precisa dar respostas de engenharia. Somado a isso, você tem a inovação, né? Você tem um mundo que está com a inovação cada vez mais acelerada. Hoje você tem projetos que muitas vezes eles demoram mais para começar, ou inclusive eles param no meio porque o cliente percebe que aquele projeto vai estar obsoleto daqui a alguns meses. Então é melhor esperar alguns meses para trazer uma nova tecnologia para depois começar o projeto. Então esse balanço entre projeto e inovação é algo que a gente respira todos os dias, né? E o nosso cliente tem essa percepção de criticidade na sua operação, e a gente, como fornecedor desse cliente, precisa respirar dessa mesma fonte, né? Então, nosso projeto ele tem que ter uma atenção extremamente detalhista, né? Tem que seguir todas essas padronizações e lógicas para assegurar essa continuidade. Tem que usar o melhor de tecnologia para garantir justamente toda essa consistência multidisciplinar necessária nesses projetos. E tem que acelerar a inovação conforme a inovação se apresenta ao mercado. Tudo isso vem junto com sustentabilidade, que vai ser o próximo gancho, uma vez que os nossos clientes, se vocês buscarem, todos eles têm compromissos extremamente arrojados, eu diria, em termos de sustentabilidade, né? Em termos de redução de pegada de carbono, não apenas no nível 3, mas no nível 4 da cadeia de fornecimento, onde a indústria de construção tem grande impacto. E a engenharia é grande parte dessa equação, né? Grande parte dessa solução. E você ter uma empresa que tem sustentabilidade como um dos seus valores e pilares estratégicos faz toda a diferença. A Derns, ela tem compromissos com redução e neutralização de pegada de carbono, e compromissos com prover aos clientes projetos sustentáveis, inovadores, que tragam ao nosso planeta, né, uma melhor situação e uma melhoria em termos de mudança climática.
o mercado de data center é um mercado muito interessante para estar, porque um dos critérios, por exemplo, para você ter data centers é estar em regiões onde você não tenha risco de desastres naturais, né? Então você tem todo esse lado da mudança climática, dos desastres naturais acontecendo, e do data center ali também, e como é que você projeta o data center, onde você aloca o data center. Você tem a inteligência artificial demandando mais data centers, mas a mesma inteligência artificial transformando o mercado de data center porque está trazendo mais eficiência operacional em função do uso da inteligência artificial na operação. Então, é um mercado bastante interessante, bastante desafiador para estar. E a sua trajetória conectando com isso, você viveu as últimas 2, 3 décadas, Sim. Né? Que a gente sai de um estágio ainda pontual, migrando do analógico para o digital. Muitas empresas, por várias áreas de atuações, ainda estão fazendo essa migração. Ela não é completa em todas Sim. as indústrias, em todos os países, né? Sim. Mas agora você vai olhar mundo. Mas na área de data center, é um dos setores que mais evoluiu, né? Impactado e impactando outras cadeias. Então, você tem uma experiência que é como se você tivesse vivido 3 vidas, né? Só com tanto que evoluiu isso. Eu lembro quando eu estava na Sysgraph, de alguns clientes que ainda amarelavam os PNIDs, né? Ou seja, pegavam um relatório de válvulas e o PNID e ficava amarelando para ver se aquela válvula que estava no relatório estava no PNID, no desenho. Então, imprimia o relatório, imprimia o desenho e amarelava. Né? Coisas inaceitáveis do termo de tecnologia da informação, né? E de fato, ainda tem muitas empresas que, infelizmente, ainda têm práticas, talvez não essa, mas ainda arcaicas em termos de uso da tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, hoje a gente está vendo, nossa, que eu posso fazer com essa tal de inteligência artificial? Né? Como é que eu posso transformar a minha forma de desenvolver projetos? Como é que eu posso transformar? E não apenas desenvolver projeto, né? Mas em todo o ciclo de vida de um empreendimento, você tem formas de otimizar o uso da informação e do intercâmbio de informação entre os diferentes papéis e atores que você está trabalhando ali naquele processo. Seja na concepção, no due diligence, né, do terreno, para ver se aquele terreno é um terreno que pode acomodar aquele empreendimento, seja lá no comissionamento, onde você está fazendo uma série de testes únicos e integrados, você está circulando informação. E essa informação é crucial para a operação e para execução daquelas atividades que estão em andamento. Elas transitam ao longo de todo esse tempo e cada vez mais a gente precisa tirar essa informação simplesmente da cabeça das pessoas e trazer essa informação para as plataformas e para as metodologias e para os processos e assegurar com que essa informação flua, né, a tal interoperabilidade que a gente fala lá desde os anos 2000, e que entregue esse valor que ela tem para entregar. Né? É muito bacana. Eu até estava pensando aqui, você foi trazendo alguns ganchos interessantes, né? Então, quando a gente olha para as transformações que aconteceram, acho que a pandemia foi um ponto muito significativo, especialmente na atuação da Dernis, né? Sim. Como que você vê essa possibilidade de uma atuação, mais que uma atuação, mas como um estímulo? Como que a gente transforma o mercado? Como que a gente incentiva para que essas ações elas tenham tanto esse olhar de tecnologia, de processo, ou seja, a gente passar a trabalhar com BIM, com GeoBIM, com gêmeos digitais, inteligência artificial, mas sem perder um contexto social, sem deixar de olhar para quem está do lado da nossa porta, olhar para o contexto, de certa forma, né? Para a sociedade em que a gente vive. Eu acho que isso vai muito do... Acho que começa principalmente na liderança e na cultura da empresa, né? Assim, acho que as empresas que possuem uma
uma forte cultura, elas inspiram pessoas, né, a se desenvolver com esse olhar. Eu acho que quando a gente está no Brasil, por exemplo, a gente vê essa necessidade e urge, né, no nosso dia a dia, né? Quando você está na Europa, talvez você não tenha esse olhar, embora cada vez mais você também tem. Mas eu sinto que é um pouco de liderança que faz com que a gente inspire as pessoas a buscar esse desenvolvimento e fazer com que essa transformação aconteça um pouco todos os dias, né? Deixa eu pegar um gancho nessa pergunta que o Lucas fez, que é assim. Vou fazer uma pergunta olhando o Brasil. Sim. Quantos Brasis, se você consegue ver se tem alguma diferenciação macro-regional, sul, sudeste, Sim. nordeste, norte, com a visão global? A gente fala sobre uma maturidade de implementação dessas tecnologias, aí vamos aqui, só para a gente não falar amplamente demais de data center, maturidades macro de adoções disso, com o viés de sustentabilidade que tive a oportunidade de morei fora um período na Europa agora, e mudança climática lá é um assunto da hora, né? Um assunto do momento. Em compensação, minha percepção aqui no Brasil, isso não está no dia a dia, uma discussão de mudanças climáticas na sociedade como um todo. Está mais presente lá fora, mas em compensação aqui eu tenho mais igualdade social, uma disparidade, lá eles discutem menos. Claro. Como é que você prioriza regionalmente também esses vetores, né? Maturidade tecnológica e pilares de sustentabilidade. Acho que, de certa forma, acho que tem muita questão. Acho que a gente acaba entrando na política, não tem como fugir, né? Assim, acho que você entra muito na política, né? Políticas que façam com que você tenha os desenvolvimentos necessários para cada região, né? E incentivos para desenvolvimento, né? A política boa, né? A política bem feita. A gente tem um excelente exemplo acontecendo hoje, lá nos Estados Unidos. A gente tem um evento acontecendo do governo brasileiro que está anunciando um pacote de incentivos para o mercado de data center para atrair investimentos aqui para o Brasil. E essa política está sendo feita de tal forma que apenas poderão acessar esses incentivos os projetos de data center que usarem 100% de energia renovável, que tiverem as determinadas certificações sustentáveis, etc. Então, existe um cuidado de trazer esse olhar sustentável e também um olhar para o desenvolvimento local. X% da ocupação do data center deve ser para pesquisas locais, etc. Então, acho que é uma política que traz um olhar, né, uma política, né, bem feita, que traz um olhar para a necessidade daquele local, né? A sustentabilidade, ela é global, né? Você pode ter lugares que você sente mais, você pode ter lugares que você sente menos. O Brasil, felizmente, é um país onde a gente tem uma matriz energética maravilhosa, né? Diversa, né? Diversa, maravilhosa, praticamente 90% é renovável em função da hidrelétrica, solar e eólica, com potencial de crescimento. Energia abundante. Então, assim, muito se fala do país ser do Brasil ser o local ideal para a atração de investimentos em função dessa matriz energética favorável, né? Tem outras questões envolvidas, conectividade, tem a questão de força de trabalho, talento, competências, regulatórios. Então, tem outras variáveis aí na equação, mas é de fato um país muito interessante para atrair investimentos. Impostos sempre foi um assunto, era um gargalo, e o que está tentando se destravar agora é justamente a parte de impostos. Para você ter ideia, o custo que envolve você projetar e construir um data center, apenas a sua infraestrutura, a sua casca, né, com toda a infraestrutura de cooling, etc.,
é X e você rechear esse data center com todos os chips de inteligência artificial, é 2x. Então, e onde estão a grande parte da carga tributária está justamente no rechear esse data center. E isso era um gargalo para atrair investimentos para o Brasil, que está tentando se destravar agora justamente isso. Se isso realmente acontecer, teremos aí um cenário muito favorável para mais investimentos de data center. Mas voltando à pergunta inicial, né, assim, em função dessas políticas, as empresas vão costurando suas estratégias, né? Então, para atender certos mercados em certas regiões, em certos locais, você tem que buscar estar em compliance com certas necessidades locais e certas políticas locais. E os clientes têm suas políticas. Então, assim, como a gente estava falando, na parte de sustentabilidade, os clientes têm compromissos muito fortes com sustentabilidade, com menor impacto às comunidades, com menor impacto ao planeta, com menor uso de recursos naturais. Então, no Chile, por exemplo, existia um dos grandes problemas do investimento em data centers no Chile era o uso de água, porque o Chile é um país com escassez de água. Então, quando você vai dizer que um data center vai consumir X litros de água por segundo e você tem uma percepção da comunidade, da sociedade, que essa água poderia estar sendo usada pela sociedade e não, né? Você começa a criar travas para aquele desenvolvimento. E você tem que buscar soluções, né? Então, você trazer mais eficiência energética, trazer maior eficiência no uso de água, você trazer essa tecnologia. A gente cada vez mais utiliza tecnologias de cooling por líquido e não por ar, né? Porque a condutividade térmica é muito mais favorável para você resfriar os chips por líquido em vez de por ar. Então, essas tecnologias vêm evoluindo assustadoramente. A sua base na química sempre vai te ajudar nisso, tá vendo? Você vai aplicar não se desconectou, você tem razão, né? Os pontos que poderia fugir, não, tá ali. E acompanhar essa transformação, para você ter ideia, quando eu entrei na Derns em 2020, falar de um data center de 20 megas de potência era algo assustador. Hoje em dia a gente está falando de 300 megas, 500 megas, 1 giga. Intervalo de tempo muito curto. Então, né? num intervalo de tempo muito curto. E uma grande questão é que os prédios não mudaram muito de tamanho. Então, a gente aumenta a densidade energética e a densidade do próprio edifício em função do que você precisa ter ali, né, no edifício, nas proximidades, em termos de geradores, em termos de infraestrutura, para você conseguir absorver essa potência energética, resfriar todo esse calor que é gerado por esses computadores, por esses chips, por essa infraestrutura, mantendo toda a continuidade operacional, que é a lei do mercado. Então, é um setor apaixonante, de fato. Eu comecei a pensar numa coisa que vou emendar outra pergunta, pode? Por favor. Que eu estou pensando quão desafiador deve ser encontrar pessoas com conhecimento ou com o interesse em aprender para um mercado que é extremamente exigente, extremamente inovador, aquilo que você dominava enquanto área de formação há 5 anos atrás, hoje se multiplicou e crescendo. Como é que você lida com isso? Você tocou num ponto assim fundamental dos negócios de data center do mundo todo. Atrair nem é tão difícil, porque é um setor que está em ascensão, está aquecido, então todo mundo quer entrar, né? O difícil é manter. O difícil é manter um time num cenário de aquecimento, onde recebem propostas todos os dias, né? Então, voltando, só desculpa, na questão global, se a pessoa trabalha no Brasil, home office, fala um outro idioma, ela trabalha em qualquer lugar, ela trabalha para o mundo.
a gente tem Então, recebido é isso, muito, as pessoas têm sido assediadas muito de fora do Brasil. Da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Não é apenas no mercado brasileiro, né, Uhum. a concorrência por talentos. Mas aí é que entra a cultura, né? Aí é que entra a cultura, é você ter conexão com aquelas pessoas e você ter um real compromisso com aquelas pessoas de desenvolvimento, pessoal e de time, que façam aquela pessoa perceber, não, eu tô aqui, eu sei que aqui eu vou me desenvolver, tenho desafios, estou sendo desafiado, estou me desenvolvendo e eu quero continuar aqui. Que é um plano que a gente tem para as pessoas. Desculpa, Lucas, o último eu não falo. É porque, assim, e quem não tá ainda e tá para entrar? Assim, eu quero entrar nessa área, falando para nossa audiência, assim, eu sou um aluno, eu sou um estudante, eu estou pensando em migração de carreira, Sim. estou numa área que está estabilizada. O que deveriam estar, eu vou chamar aqui, talvez, estudando, ou quais competências e habilidades vocês estão considerando para quem quiser entrar nesse mercado? A gente, primeiro, assim, a gente na Derns a gente tem tanto as áreas de civil, estrutura e arquitetura, quanto elétrica, mecânica, hidráulica e sistemas, né? Então a gente abrange todas as áreas de atuação de um projeto multidisciplinar. E queremos pessoas ávidas por aprender, se desenvolver, cooperar, compartilhar, colaborar. São essas pessoas que a gente busca e que vão ter sucesso na Derns. Existem hoje inúmeras formas de você aprender um pouquinho sobre data center, né? Antes de entrar, então acho que sugiro dar uma olhada ali em trilhas de aprendizado sobre o que é um data center, quais são os principais componentes de um data center, quais são os principais sistemas de um data center, quais são os principais desafios de um data center. Tudo isso acho que é válido, mas a gente sempre está com posições abertas, e não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. Para quem quiser entrar nessa área, be my guest. Não. Bernardo, teve um ponto que você falou no começo da nossa conversa aqui, né, que me chamou muito a atenção, e eu vou pegar esse momento de fala de pessoas para retornar. Você estava falando um pouco da questão comportamental, né, ou seja, para além do conhecimento técnico, para além daquilo que a pessoa teve de formação na faculdade, de experiência, vamos dizer, nos primeiros anos de carreira, você trouxe um valor para esse modo como a pessoa se comporta, o modo como a pessoa se porta diante dos desafios, se porta diante das dificuldades que inevitavelmente vão acontecer em todos os projetos que a gente encara e desenvolve na vida. Então, me apropriando um pouco da sua experiência, principalmente na visão de um executivo, agora também na função global, né? Como que você vê essa questão? Tanto no sentido de a gente conseguir encontrar essas pessoas, mas também no sentido de ajudá-las a se desenvolver para além do conhecimento técnico específico. Eu sempre, minha vida profissional sempre esteve em empresas de serviços profissionais, né? E serviços é algo que todos nós experimentamos o tempo todo, em todos os dias da nossa vida. A gente vai para um restaurante, a gente está sentindo o nível de serviço daquele restaurante. A gente vai para um hotel, a gente sente o nível de serviço daquele hotel. A gente está no metrô, pegando transporte público, a gente está experimentando o serviço daquela empresa. E todo ser humano gosta de experimentar um bom serviço. A gente fica tão feliz quando a gente recebe um bom serviço, né? Quando a gente desde o respeito, cordialidade, gentileza, até a competência, o tempo de resposta, a objetividade. Então, quando eu falo comportamento, vai muito relacionado à natureza, à importância que o comportamento tem para serviços, né? Eu acho que é fundamental a pessoa entender isso se ela está trabalhando numa área de serviços. E isso é internamente e externamente. Perante o cliente, mas é tão ou mais importante também perante os colegas, perante os outros times, as outras disciplinas, sejam diretamente envolvidas no projeto ou sejam de suporte para que o projeto funcione.
Então, acho que é esse comportamento que eu acho que é fundamental numa empresa de serviços, e na Derns a gente tem grande olhar atento para o desenvolvimento de pessoas tecnicamente e comportamentalmente. Para isso a gente tem uma pessoa que cuida lá do nosso departamento de pessoas e cultura, que a gente não chama de RH, a gente chama de pessoas e cultura, porque é o que é, né? É uma área que cuida das nossas pessoas e que cuida da nossa cultura da empresa. E que essas pessoas e culturas estejam sempre alinhadas em prol dos nossos valores e propósitos. Ou seja, tem um olhar da empresa para isso, né? Organizacionalmente falando, dentro do organograma tem uma pessoa com esse foco. Exatamente. Tem um time com esse foco, né? Uma pessoa que lidera, que é a Patrícia Gaspar, e que tem um time que está 100% do tempo olhando para a gente preservar, para a gente defender e crescer essa cultura. Então, por exemplo, agora na sexta-feira a gente vai fazer um off-site. Então a gente vai 7h30 da manhã, vai todo mundo entrar num ônibus, a gente vai para uma reserva, a gente sempre faz os off-sites indo para a natureza, porque a gente quer trazer uma conexão das pessoas com o planeta, com a natureza. E a gente vai fazer ali uma atividade de caminhada na natureza, de reflexão, de percepção, de olhar. A gente vai... Eu não posso dar muito spoiler, porque... mas vai ter muita conexão com a natureza. E depois a gente faz algumas dinâmicas que buscam trazer algum olhar para o que a gente precisa mudar em termos de comportamento. O que não está legal, que a gente precisa trazer um olhar para as pessoas perceberem melhor isso daqui. Então, porque somos todos humanos, eu também estou direto falhando em termos de comportamento, assim como qualquer pessoa, e a gente às vezes falha coletivamente em algum determinado comportamento, tem alguma coisa que não está bem afinada ali como time, né, que a gente precisa afinar. Então, os offsites são muito úteis nesse sentido, da gente trabalhar coletivamente para afinar alguns comportamentos que a gente quer levar numa determinada direção estratégica para essa empresa. Eu tenho uma pergunta adicional aqui. Agora é a minha vez de roubar o tempo aqui. Manda ver. Fernari, você trabalhou bastante também, né, atendendo a indústria de óleo e gás, né? Sim. A gente comentou um pouco até na nossa conversa prévia. Sim. E conversando com o pessoal na FF, eu sempre tive uma percepção que essa indústria, quando a gente fala, indo um pouco olhar para a tecnologia, etc., ela estava um pouco à frente de outras, principalmente quando a gente fala de BIM, por exemplo, para infraestrutura, a gente olha para a indústria de óleo e gás, eu vi modelos 3D, sei lá, de décadas atrás, né? Sim. Isso não era uma coisa que eu tinha de visibilidade. Então, eu também queria roubar um pouco dessa sua experiência, né, nos apropriarmos aqui, mas para entender um pouco como é que você viu essa transformação de uma situação que você já tinha contato, principalmente naquele momento pretérito lá na Sysgraph, etc., trabalhando com essa indústria que também é desafiadora, né? E chegando hoje numa realidade em que os projetos desenvolvidos lá na Dernis em BIM, usando essa tecnologia para um data center, por exemplo. Uhum. Não, muito bacana a pergunta. Quando eu cheguei na Derns e eu comecei a olhar a forma como a tecnologia BIM era usada, para mim, tendo a experiência que eu tinha de Hexagon, de Sysgraph e de Petrobras e Vale, eu sentia que a gente ainda tinha muito a desenvolver ali. Não apenas a Derns, não apenas dentro de casa, mas os próprios clientes, né? Então, existe essa diferença de maturidade entre setores, né? Que é muito interessante. E isso falando de BIM no sentido mais amplo da metodologia e das ferramentas, não apenas ali de modelo 3D, mas falando de tudo o que envolve informação de projeto e de empreendimento e de construção e como usar essa informação e como transitar essa informação ao longo de todo o ciclo. Existe uma oportunidade gigantesca de evolução. E essa oportunidade, ela ainda aumenta gigantescamente quando a gente traz a inteligência artificial generativa e as novas ferramentas que estão aparecendo, as novas tecnologias que estão aparecendo. É algo que
na minha opinião, se empresas de engenharia, de projetos não trabalharem hoje com muito foco, em poucos anos elas perdem o negócio, viram irrelevantes. Porque essa transformação ela ainda está no começo. Na minha opinião, o mundo corporativo e a sociedade ainda está engatinhando no uso de ferramentas de inteligência artificial. Algumas estão mais avançadas, outras menos, mas ainda não decolamos como podemos decolar e estamos longe de um voo cruzeiro como podemos estar, mas o tempo até a gente chegar lá vai ser muito mais curto. Cada vez mais esse tempo vem encurtando, né? Assim, a gente adota uma ferramenta e de repente já está em voo cruzeiro cada vez mais rápido, né? Então agora, é um call to action de entender onde e como e implementar para se manter relevante no mercado. Muito bom. Eu vou pegar esse gancho e aqui, assim, vontade de ficar conversando mais e mais tempo, mas eu vou partir para uma das perguntas finais aqui. A não ser que tenha alguma pergunta que você gostaria que a gente tratasse algum tema antes de eu fazer uma última pergunta. Não, tá tudo certo. Tá satisfeito? Sim, claro. Quando você fala sobre a gente olhou para um histórico pessoal, um estágio de alguns mercados, o momento Sim. atual. Esse ano o lema da FF é Projetando o Futuro. Quando eu olho para esse futuro, né, é cada vez mais difícil conseguir, não é aqui só uma questão de futurologia, tá? Eu quero trazer aqui talvez uma pergunta de futuro sobre uma prospectiva, que é, dentre os futuros possíveis, os desejáveis e os realizáveis, para onde você acha que a gente está indo? Que seja dentro do campo da inovação, tecnologia, data center. O que são sementes de futuros que começam com o que a gente sabe hoje, apontar como algo que a sociedade deveria se preparar, as empresas que estão nos assistindo, que estão acompanhando, né, essa sequência de podcast, nossos profissionais, para onde você entende que a gente tende a estar chegando? Acho que o futuro é algo que a gente às vezes tem uma certa ideia do que vai ser, né? Às vezes a gente tem uma certa vontade do que quer que seja, né? E tem a completa falta de controle do que de fato será, né? Mas a grande questão, acho que em relação ao futuro, é a imprevisibilidade, né? Assim, jamais seria possível pensar lá em 2020 que a Derns seria o que é hoje, e estaria atuando nos projetos que está atuando hoje. A transformação que aconteceu nesse período de 5 anos no setor de data center, acho que foi algo muito transformador, né? É o que a gente estava comentando há pouco, né? Os projetos às vezes esperam alguns meses para começar, porque eles não querem ser obsoletos com as tecnologias que aí estão, e daqui a alguns meses eles podem começar com tecnologias. Então é questão de meses. É bizarro você pensar que um projeto não começa porque vai esperar alguns meses por uma questão de inovação. Então, mas é essa situação que a gente está. Tá muito acelerado, né? E isso traz uma dificuldade muito grande para você pensar no futuro, né? Mas eu acho que no futuro, acho que é consenso, né? É um futuro que a internet generativa ela está consolidada, né? E está em pleno uso e está transformando muito a forma como a gente faz os negócios, e acho que isso em qualquer setor. E isso traz
traz uma capacidade, né, de execução e uma produtividade, mas ao mesmo tempo também traz a necessidade, né, de pessoas com um olhar crítico e com experiência e com conhecimento para continuamente estar atento a tudo que a gente está desenvolvendo com esses modelos. Eu, ao mesmo tempo que sou fã de tudo isso, eu tenho um olhar muito crítico também, até como pai. Eu sou daqueles que cria minha filha longe de telas, porque eu acho que é preciso primeiro formar o ser humano para depois dar uma ferramenta para esse ser humano. E a formação desse ser humano, ela é como pessoa, com valores, com contato com a natureza, subindo em árvore e não assistindo um desenho no iPad. E essa pessoa lá na frente vai conseguir usar as ferramentas com muito mais propriedade e vai conseguir entender o impacto dessa ferramenta nas outras pessoas e na sociedade e que emoções aquilo gera e como lidar com essas emoções. Então, eu acho que no futuro vai haver uma demanda muito grande e um olhar muito atento a pessoas, né? Cada vez mais, né? Porque outro dia estavam falando que a profissão do futuro é psicologia, porque é algo que vai ser muito demandado em função de tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então, acho que esse olhar cauteloso às pessoas, né, e esse olhar não é cauteloso, mas é um olhar com atenção, né, com atenção de fato, para o lado humano das organizações, ele é extremamente relevante e é algo que eu acho que cada vez mais vai ser destacado nas organizações. Acho que é algo que a gente não falou aqui também, mas que eu acho que é muito importante também é a diversidade. A Derns, ela tem hoje 46% de sua força de trabalho do gênero feminino. Numa empresa de engenharia, isso é muito difícil você encontrar, porque se você olhar para a própria formação de profissionais nas universidades, você tem estatisticamente menos mulheres, né? Você tem ali 30% ou menos, né? A gente busca incentivar meninas a ir para a carreira técnica. Então, a gente vai para as FATECs, a gente vai para as escolas públicas, as nossas mulheres vão lá e dão palestra do que é ser uma engenheira, do que é ser uma arquiteta, justamente para tentar atrair mais força de trabalho para o setor e depois ter essa força disponível de trabalho não apenas para a gente, mas para todo o mercado. E essa diversidade, por que eu estou falando isso? Porque essa diversidade, não apenas de gênero, mas diversidade em todos os aspectos, orientação sexual, origem, cor de pele, toda essa diversidade, ela traz para um universo de uma empresa de engenharia, ela traz a criatividade e a forma de abordar problemas diferente, com diferentes olhares, com diferentes culturas, com diferentes aspectos, e traz um valor, né? Porque, afinal, a gente está falando sobre valor, né? O que o nosso cliente quer é valor, né? O que o mercado precisa é de valor. Então, se você transforma todas essas práticas e essas políticas em valor, internamente e externamente, você tem uma empresa bem posicionada. E a gente tá muito alinhado a isso, né? Aqui na FF, além de ter fundadora, né, e CEO, além disso, mulheres em cargos de liderança, né? Mulheres e diversidade da visão mais ampla também. Então, também é um valor que a gente concorda plenamente. E é pauta, né, o tema Projetando o Futuro, que a gente faz todo início de ano aí um bootcamp, né? Instalar a dimensão pessoas, sustentabilidade com diversidade. Sim. Então, estão alinhadíssimos. Por isso que a gente se dá tão bem. Eu sou fã da Marília e eu tive um bom contato com a Edna há muitos anos atrás. E a FF Solutions sempre foi uma empresa que deu muito valor a essa diversidade, e acho que é por isso que nossos times também se dão tão bem. É essa proximidade cultural que faz com que o negócio prospere. Ainda são pessoas, né? Conexão entre pessoas, né? E é muito bacana isso, só continuando parênteses um pouco,
a gente tem alguns clientes que a gente tem essa mesma identidade de cultura também. E é muito difícil, muitas vezes, tirar um profissional de um cliente, porque ele de um projeto com o cliente, para ir para outro projeto, porque ele se dá tão bem com aquele cliente que quer continuar trabalhando com aquele cliente. É muito bacana de ver essa relação que se cria quando duas empresas de culturas semelhantes trabalham juntas. É uma conexão, né? É muito poderoso isso. É muito poderoso isso. Muito bom. Lucas, algo mais? Olha, já estou quase indo buscar um café e a gente amplia aqui a nossa conversa, já emenda o segundo. Convidar outras vezes. Na Legal, verdade, bacana. segundo episódio Presencial, segundo o que o Eduardo falou ali, na Espanha, né? Bora, Então, em Barcelona. bora. Mas acho que a gente conseguiu conversar bastante, a gente atingiu aqui o objetivo de Muito bom. ter uma conversa bem ampla, entendendo bastante sobre o mercado, entendendo bastante sobre sustentabilidade também. Chegamos no final com o ponto principal. Muito bom. Se alguém quiser entrar em contato contigo, te encontra em algum lugar. LinkedIn, Ricardo Fornari, acho que é a grande porta de acesso. Meu e-mail, ricardo.fornari@derns.com. Não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho redes sociais, mas eu uso ali o LinkedIn profissionalmente para me manter conectado. Muito bom. Ricardo, me identifiquei profundamente contigo agora. Não tenho Instagram também, não tenho Facebook, então é nóis, tá tudo certo. Muito bom. Mas acho que vale a pena a gente colocar o seu LinkedIn como um dos Claro. links embaixo na descrição do vídeo. Muito bom. Pessoal, obrigado, Ricardo. Obrigadíssimo. Obrigado, E muito obrigado a vocês pelo convite, pela iniciativa de fazer esse podcast. Acho que é muito bom conectar com o público, levar informação para o público, trazer essas experiências. Eu acho que isso é sensacional, faz o mercado como um todo crescer e prosperar. Então, parabéns para a FF Solutions e parabéns para vocês Legal. por fazer isso tão bem feito. Obrigado. Pessoal, querem saber um pouco mais, querem acompanhar um pouco mais os próximos episódios, querem dar sequência, siga nas redes sociais, siga a gente também no LinkedIn, presente nas outras redes. E a gente falou muito sobre capacitação, treinamento, pessoas, né? Tem a Build Lab Academy que acaba falando sobre a parte dessas inovações tecnológicas e eu fiquei pensando aqui se a gente também deveria falar um pouco sobre essas soft skills, sabe? Que a gente tem que trazer dentro das organizações, um pouco de cultura. Fica aqui também alguns insights para a gente pensar. Obrigado, até o próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais. Um abraço. Um abraço.